Olá, amigos, tudo bom? Jair Bolsonaro é conservador ou liberal? As duas coisas juntas não funcionam. Esta é a reportagem da revista Exame, onde Bolsonaro afirmou no dia 26 de abril, o Brasil não pode ser um país do mundo gay, temos famílias, diz Bolsonaro. Ele, Bolsonaro, disse isso a respeito da recusa do Museu de História Natural de Nova York de recebê-lo, e que para o mundo lá no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, nos outros países, ele tem fama de ser homofóbico e racista. E não é homofóbico e racista? Vejam as entrevistas que ele tem dado durante os últimos anos. Ele é sim homofóbico e racista, Ele, o Jair Bolsonaro, não governa para todos os brasileiros, porque dentre todos os brasileiros tem os conservadores, os liberais, os progressistas na linha de direita e esquerda na esfera política. Mas ele só governa para os conservadores, para os evangélicos radicais. E quando eu digo evangélicos radicais, não estou me referindo a todos. Eu tenho muitos amigos e amigas que são católicos, são evangélicos e são progressistas, são a favor do casamento gay, são a favor de uma renda básica para os mais pobres, são a favor do Minha Casa Minha Vida, são a favor do Bolsa Família. Os conservadores detestam diversidade, detestam pluralidade religiosa, só a religião deles que é a verdadeira. Eles detestam isso daqui. Isto é uma certidão de casamento entre dois homens, realizado em março de 2013, quando eu e meu esposo nos casamos no Brasil. No Brasil, a união civil entre pessoas do mesmo sexo foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal em 5 de maio de 2011. Em 2013, o Joaquim Barbosa, quando comandava o Conselho Nacional de Justiça, autorizou que os cartórios realizassem casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, isso daqui Bolsonaro detesta, Nem todo homossexual é promíscuo. Grande parte dos homossexuais, dos heterossexuais, formam famílias, querem ter um apoio de um companheiro, de uma companheira para viver, em solidariedade, Lógico que tem promiscuidade tanto no campo homo como no campo heterossexual. Existe promiscuidade de todos os lados, mas nem todos é assim. Agora, as pessoas que querem viver de forma promíscua, é uma liberdade delas. Elas têm o direito de ser o que elas quiserem. Mas os conservadores não admitem a possibilidade de um homem com homem, uma mulher com mulher que se casar em cartório e adotarem filhos. Filhos estes que são abandonados por casais heterossexuais, que abandonam, a criança vai para o orfanato e o casal homossexual adota a criança, Tem toda uma questão social por trás disso. Esta é outra reportagem agora da Folha de São Paulo, onde diz: presidente do Banco do Brasil atende Bolsonaro, demite diretor e tira do ar comercial com jovens descolados. Os bancos físicos, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander e Bradesco, estão perdendo clientes, principalmente os jovens, para os bancos online. Aquele que não precisa de agência. Você abre uma conta online, recebe um cartão de crédito e débito na sua casa e mantém sua conta online, sem precisar de ir até o banco, E o Banco do Brasil fez essa propaganda com jovens descolados para atrair essa fatia do mercado para o Banco do Brasil. Fatia importantíssima, que cresce a cada dia, E dentre os atores que fizeram parte do comercial, tem uma transexual, um negro, e pessoas jovens descoladas, com roupas descoladas, enfim, com roupas modernas. E o Jair Bolsonaro, acreditem, demitiu o diretor de marketing do Banco do Brasil por causa desta propaganda. Bolsonaro não se diz liberal? Mas que liberalismo é este que o Banco do Brasil tem sua propaganda censurada pela presidência da República? Porque mostra jovens descolados, jovens modernos. O Brasil não é só pessoas conservadoras. Eu não sou conservador, embora eu me vista de forma mais conservadora. Eu sou uma pessoa progressista, a favor dos mais pobres, a favor
melhor nível de saúde, melhor nível de educação, e a obrigação do governo Bolsonaro é lutar por esses índices. O desemprego chegou a 12.700.000 pessoas desempregadas. O Bolsonaro tem a obrigação de diminuir o desemprego, de aumentar a qualidade em saúde e educação e melhorar a questão de segurança pública no Brasil. Mas ele não faz isso. Ele fica apenas questionando a questão moral das pessoas que habitam, que moram, que vivem nesse Brasil. Isso não é da alçada dele. Liberalismo é outra prática, uma prática de liberdades individuais garantidas. Inclusive a questão do aborto, do casamento gay e da legalização da maconha. Cada um faz da sua vida o que bem quiser. Agora a reportagem do Poder 360. Governo Bolsonaro quer diminuir investimento em curso de humanas. Você que está aí me ouvindo tem que entender o que são ciências humanas. Fazem parte geografia, história, sociologia, filosofia, direito, entre outras disciplinas que vai formar o cidadão para ser um cidadão crítico em relação à política do país e do mundo, né? Mas o Bolsonaro não quer que as pessoas, que as crianças, que os jovens sejam críticos em relação à política. Ele quer pessoas que coloquem uma venda de cavalo e andem apenas na direção da matemática e da língua portuguesa. Não que essas duas matérias não sejam importantes, são muito importantes, mas também é um conjunto de disciplinas que fazem o cidadão por completo. As ciências humanas é de uma importância tão grande nos outros países, mesmo Israel e Estados Unidos, onde Bolsonaro tem grande participação ideológica, né? Liberal, neoliberal. Lá existe ciências humanas, lá existe sociologia e filosofia nesses países, Israel e Estados Unidos. Você tem que dar prioridade sim para matemática e para português, sem descuidar das ciências humanas. São importantes para nós pensarmos os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, os grandes pensadores da sociologia, da geografia, da história, e como que a história vem caminhando até os nossos dias. E você, homossexual, gay, que votou no Bolsonaro, você faz parte de 29% dos homossexuais que votaram nele. Não se arrepende da catástrofe que o Brasil está passando? Eu teria vergonha e me esconderia, faria a mesma coisa que o avestruz faz. Colocaria a cabeça embaixo da terra. Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade.